Olá, sou o Sandro Schmidt, sou CCO da Revisa Hub Contábil e este aqui é o Revisa Cast. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, os desafios que todo empreendedor passa e principalmente as questões que envolvem liderança, gestão, negócios em geral e tudo aquilo que o empreendedor precisa ouvir, que muitas vezes nas redes sociais ele não vê a realidade. Dois empresários jovens, são amigos e trabalham em segmentos totalmente diferentes. Hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo o Tiago. O Tiago é do ramo de varejo, faz parte hoje do Cindy Loja, faz parte também da Aslof, que é a Associação dos Lojistas da Flamboyant, e o Diego, que é hoje do diretor do Bahrein. Bahrein, para quem todos devem conhecer, né? O Bahrein hoje não está somente em Goiânia, está em outros estados do Brasil e tem os dois umas histórias e um bate-papo muito interessante. Eu quero aqui que vocês conheçam esses dois convidados especiais para nós, que é um podcast único com dois convidados. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, vamos começar aqui. Nós estávamos conversando antes de iniciar sobre essa questão que quando eu falei para vocês que a ideia nossa é trazer empresários que falem as dores que vocês vivem, porque tudo que vocês e eu também sou empresário e vivo, muitas pessoas vão se espelhar na gente, sabe? E as pessoas precisam, os empresários precisam ouvir realmente de empresários que vivem isso, que têm empresas, que tem funcionários, como nós estávamos conversando agora há pouco, existe muitas pessoas que vendem na internet, mas eles não têm um número expressivo, às vezes tem poucos funcionários, tem pouca história, e o que realmente ele pode entregar. E eu quero começar com vocês falando, como o próprio, vamos iniciar aqui o Thiago falando, poxa, minha irmã já me falou que eu poderia ensinar outros colegas e tal. Então, por favor, Thiago, você quer se apresentar, quer falar, fica à vontade. Meu nome é Thiago, hoje sou diretor tesoureiro do Cindy Lojas, sou vice-presidente da Aslof, Associação Logística do Flamboyant, e sou franqueado da Arezzo, né, marca de calçados feminino. Já comecei com meus pais aí desde meus 17 anos, né, tô no varejo, a gente até brinca aí que eu cresci dentro de uma caixa de sapato, praticamente, literalmente dentro do estoque, trabalhando junto com a família. E daí cresci no varejo, vendo eles trabalharem, aprendendo, e peguei gosto, né, obviamente, e seguindo nesse caminho, né, e até hoje estou aí no varejo, batalhando. O que a gente estava conversando mais cedo é exatamente sobre isso, né, que muitas vezes pessoas vêm até nós, né, porque vê que a gente tá, igual eu estou dentro do Cindy Lojas, dentro das Loft, tem muito contato com lojistas, né, e as pessoas pedem ajuda, às vezes pedem uma informação, algo, né? E que eu sempre defendi isso. Eu nunca me vi como alguém que poderia estar, às vezes, ensinando. Porque, como eu comentei, eu acho que o varejo ele é muito cíclico, né? Toda hora está mudando, toda hora tem uma novidade e a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, assim, por mais que eu tenha mais de 20 anos de experiência, eu acho que eu nunca vou saber tudo. Né? A gente está sempre em constante aprendizado. Eu acho que quase em todas as profissões, né? Você tem que estar sempre se atualizando, Com certeza. aprendendo. E no varejo não é diferente. Então, eu ainda nunca me senti confortável, também acho que não é muito da minha pessoa ensinar e tal. Eu gosto muito de ajudar. Isso sempre foi uma coisa da minha personalidade, querer ajudar os outros, né, que me procuram. E eu sempre fiz questão disso, porque eu sempre acreditei que no varejo, nossa classe sempre foi muito desunida, nunca teve essa união entre nós de nos encontrarmos, fazer grupo de estudo, trocar informação, o que seja. E agora dentro dos lojas da Aslof a gente está tendo mais essa oportunidade. Então eu sempre acreditei que essa troca só teria a acrescentar, tanto para mim para quem eu estou, né, ali ajudando naquele momento. E por vários momentos da minha vida isso aconteceu. De as pessoas me procurarem, eu passar informação, passar conhecimento ali, e no momento depois eu também precisar dela. Por mais que ela tenha menos experiência que eu também precisar de alguma informação preciosa dela ali, que ela tá me ajudando às vezes num ponto comercial que eu tô indo, ou uma marca que eu estou procurando, que ela já conhece. Então, enfim, eu acho que essa troca, independente de quem tem mais anos no varejo ou menos, eu acho que ela é sempre bem-vinda para ambas as partes. Eu acho que acrescenta para os dois lados. Perfeito, eu concordo com você.
E eu também, eu vejo também em outros segmentos que nós atendemos lá na Revisa, na área contábil, que os empresários, eles há uma dificuldade de se unir e trocar ideias, né? Eu e o Luciano, hoje a gente faz parte de um grupo de mais ou menos 200, 300 contadores no Brasil inteiro, onde a gente tem um grupo, uma comunidade que a gente se troca ideias, né? E se reúne, né? 3 vezes ao ano, presencial, e toda semana tem encontros online, porque é uma forma de a gente trocar ideia, sabe? Então, tem contadores do Brasil inteiro, de vários estados e tal. Então, eu tenho uma dor, eu comento ali no grupo, outros comentam alguns problemas, alguns sucessos, algumas coisas que estão funcionando. Então, é uma forma de a gente trocar também, um network ali muito bacana, né? Que isso vai agregando. Então, tecnologias, ferramentas, ideias, né? Agora em agosto também vou presencialmente, a gente vai se encontrar. E principalmente é o tete a tete. E isso ajuda, né? Precisa ter. Eu percebo que nós também tínhamos essa dificuldade de interagir com outros, mas é muito importante. E vocês dois, como o Thiago falou, e como eu comecei iniciando, né? Os dois são segmentos distintos. Você, Diego, também tem essa dificuldade, mas você tem muito que ensinar, nem que seja no bate-papo. Acho que essa dificuldade é de todos, né? Acho que a gente enxergava... Antigamente a gente ficava enxergando o pessoal do mesmo ramo nosso como concorrente, né? Então, assim, eu não vou contar porque vai utilizar isso, vai crescer em cima do que eu aprendi e tudo, e não é bem assim. Eu sou o Diego, né? Em 2020 eu tive a oportunidade de entrar numa marca, né? Que é o Bahrein Burger Grill. E a gente pegou bem no início da pandemia, então foi um desafio absurdo. A gente pegou... Eram 4 casas, a gente fechou 3 casas, ficamos com uma e trabalhamos na expansão dela e deu certo. Hoje a gente está em Porto Velho, está em Rio Branco, estamos expandindo para o norte. E a gente vem aprendendo muitas coisas com isso. E uma das coisas que eu conseguia entender é que quando a gente soma o pessoal do mesmo ramo, acaba que a gente cria um ponto ali de apoio, como se fosse... Você soma as forças, né? E não é uma concorrência, é muito mais uma troca de conhecimentos. Você cria um polo, você atrai mais pessoas. Então, Perfeito. Não é porque você tem 2 bares, um do lado do outro, ou 2 restaurantes, um do lado do outro, que vocês são concorrentes. Às vezes, pelo contrário, as pessoas falam, vou ali, porque ali tem mais opções para mim, Sim. Eu posso escolher. Então, isso acaba que traz mais valor, traz mais movimento para a gente, né? Isso que você acabou de falar é uma prova do que acontece dentro do shopping, que as suas operações não são em shopping, né? As nossas só em Goiânia, que é na rua, né? As demais não. Todas no norte são em shopping. São em shopping. São em shopping. Bacana. Como um exemplo, como ali no Flamboyant, por exemplo. Isso, como os bares da entrada do shopping, né? Bacana. Então, as 2 unidades que a gente tem são na fachada do shopping, na entrada principal do shopping. O que você falou, claro, você enfrenta isso porque você tem lojas do lado da outra ali dentro das suas operações, né? Uhum. E eu sempre escutei isso também quando era bem jovem. Eu também achava, quando era molecão, que não, quanto mais eu tiver isolado dos meus concorrentes, melhor, né? E uma vez um senhor, eu tinha uns 18 anos, ele tinha, sei lá, seus 40 e poucos, ele falou, não, eu tenho posto de combustível, eu prefiro ter meus postos perto de todos os outros. Porque o meu atendimento... o que eu vou entregar para o meu cliente, eu tenho certeza que vai se destacar. Então, você tendo concorrentes próximos, as pessoas estão chegando ali e estão observando. Se eu estou isolado, né? Então faz sentido. E às vezes também a união ali igual ele citou, que às vezes uma rua que tem vários bares, vários restaurantes. Nem sempre eles são concorrentes entre si. Sim. Porque às vezes é um restaurante mexicano, né? O outro... ter um foco em outro tipo de comida ou produto. Igual nós dentro do shopping também, né? Lógico, o setor calçadista feminino, que é o meu caso, tem mais de 10, se for olhar no Flamboyant. Mas também, às vezes, tem um que é mais um produto mais confortável, outro é mais moda. Sim. Então, varia muito. Então, o importante é que a gente está ali todo mundo junto, ali no mesmo local, que traz fluxo para todo mundo, né? E essa que é a ideia do shopping hoje, né? Mas, inclusive, essa questão de troca é tão interessante, tão bacana, que, por exemplo, eu e o Diego somos mercados distintos, né? Sim. Mas nós mesmos já sentamos várias vezes para trocar informação com o outro, aprendizado, seja na parte tributária
Ou seja, até ele quando foi para shopping também na época, né, Diego? Porque eu tinha mais expertise em shopping, eu já atuo há muitos anos, trocando informação como é que funciona um contrato de shopping, né? E em outros cenários também eu já perguntei para ele como é que ele trabalha, igual uma ideia que você me deu na época da assiduidade, de pagar sobre a assiduidade, né? Uma premiação para assiduidade, porque hoje em dia está tão difícil de contratar, o pessoal está faltando tanto. Sim. Foi uma ideia que ele me deu, que eu pratiquei nas minhas lojas, já tem mais de 6 meses que eu estou praticando isso. Então, assim, tanto que essa troca é importante, né? E voltando também para um lado do Sim de Lojas, quando eu entrei, há 4 anos atrás, quando fui convidado pela Marisa e o Reginaldo, que hoje são vice-presidente e presidentes lá, quando eles me chamaram, estava formando uma chapa ali e tal, e eu ia virar diretor. Eu falei, gente, Deus me livre. Nunca, sindicato, tô fora, né? Aham. Eles, não, Thiago, vamos, porque você dentro do mercado, quando a gente conversa dentro de shopping, todo mundo vê que você é um cara atuante, que, né, gosta de trocar ideia e tal. Vamos, você vai somar tal. Insistiu, eu fui. Quando eu cheguei lá, eu fui ver a proporção que era aquilo. Eu não imaginava. Para mim, eu só tinha ideia enraizada. Aquilo que sindicato é algo só que quer me dar obrigações, Aham, né? Para eu sim. pagar, para eu, né? Quando eu cheguei lá, eu fui ver o que é o sindicato, na verdade, né? Sim. Porque ali eu conheci vários lojistas, ali eu troquei muita informação. Ali você consegue ter até informação mais quente, mais nova do que os outros têm. Você tem ali, por exemplo, no meu caso, quando eu vi ele, mais me chamou a atenção. Ali dentro do Sindilós eu tive a oportunidade de redigir uma convenção coletiva. Olha aí. Olha o significado que isso tem para a Sim. categoria, né? Na hora que eu fui ver ali tanto de coisa que tinha uma convenção coletiva, tanto de obrigação que nos trazia, despesa que nos trazia aqui. Então, quando eu vi que eu falei, nossa, eu posso participar dessa negociação, eu posso diminuir tanto de custo, tanto para os meus negócios, como para o varejo em si, né? Então, eu fui vendo tanto que foi importante eu estar ali dentro participando, não só para trazer coisas boas para a categoria, mas para essa troca. E também porque você tem as dores, né, do lado do empresário, então você consegue repassar isso Isso que eu na ia falar. negociação. Na Brasel, vocês fazem parte, né? Sim. Não sei como que é lá, mas eu sei que no Sim de Loja já me passaram isso, que anteriormente parece que quem eram os diretores não tinha mais essa vivência de lojista como vocês, né? Como donos de empresas varejistas, correto? Sim, Então, assim, eu falo muito isso. Você que vive, você sabe da dor. Vocês sendo diretores de uma associação, de um sindicato, é claro que quando você vai bater um papo, você sabe a sua dor que pode refletir nos outros, né? Isso que você falou também, a gente também compartilha muito dentro da nossa operação, que a gente já pegou, não vou lembrar agora de cabeça, mas ideias, né? Eu já fui em lojas, eu lembro de uma loja que eu fui de Havaiana, se eu não me engano, que eu vi uma plaquinha lá de um negócio, um informativo para funcionários, que eu peguei, tirei foto, falei, poxa, isso aqui eu vou colocar lá na nossa operação, achei legal. Então, assim, tudo você pode aprender, né? Tudo você aprende, você vê, né? Até em áreas diferentes, como a gente falou aqui, né? Aquele evento que você também fez, por exemplo, eu conheci até esqueci o nome lá, que tem uma empresa de segurança. O Delivan Advisor. Cara, super bacana, conheci, conversei, contou um pouco da história dele, da empresa dele. Então, até em ramos diferentes, esse encontro e essa troca é aprendizado para todo mundo. Acho que ninguém tem a perder. Eu ontem tive uma reunião rápida com um engenheiro, e eu falando sobre isso, sobre o nosso podcast, falei, olha, a nossa ideia é que tem muitos empresários, qual você comentou, e outras. Se for puxar a história do seu pai, né? Você já me falou um pouco ali, um dia que nós conversamos lá na sua empresa. Então, assim, são muitas histórias que os empresários e quem quer empreender precisa olhar e se espelhar, porque às vezes ele passa em frente ao Bahrein, ele passa em frente ao Arezzo, ele não tem dimensão do que vem por trás daquela empresa, né? Como foi construído aquilo. As dores são as mesmas, né? Para todos os empresários, assim, grande parte delas são as mesmas, independente do ramo de atuação. Então você tem as mesmas dores. Hoje você tem problema com mão de obra, que é o mesmo, se for para construção civil, se for para o varejo, se for para bar, restaurante, tudo. Contabilidade, tudo. Parte de tributação, insegurança jurídica. Então, tudo na parte dos empresários, as dores. Quando você conversa com alguém de outra área, pode somar mais ainda, porque a visão dele é diferente da sua, se não está ali dentro
do mesmo tipo de operação e você pega alguma coisa dessa operação dele que dá para você encaixar na sua e ter um operacional melhor, né? Um planejamento melhor. Vocês dois, quando surgiu a ideia de convidar vocês dois, até me perguntaram, poxa, mas um é do ramo de calçado, outro é bares, o que tem a ver? Eu falei, tem a ver que são amigos, são empresários, pessoas de sucesso, e eu tenho o prazer, e meu time, que trato com vocês, falam muito bem de vocês, porque além de tudo, pessoal, eles são extremamente gestores dos seus negócios. Os dois entendem de folha, entendem de gestão, entendem de tributação. Esses dois são a máquina de fazer cálculo. O pessoal que trabalha conosco lá na parte fiscal contábil, fala, bater papo com eles é muito bacana, porque são empresários que entendem das coisas, sabe? Falam dos números, falam de tributação, falam de gestão, falam de cálculo. Então, assim, você que está empreendendo ou está querendo empreender, é importante você também pensar nisso. Não é somente você abrir sua loja e vender, que todo mundo, claro, importante, é óbvio, venda. Eu falo que nós estamos... o normal da realidade brasileira é pegar a nossa bandeira nacional e inverter, né? Primeiro o progresso, depois a ordem. Uhum. Só que chega um momento que a gente precisa ter ordem, né? Precisa ter processo, precisa ter gestão. E alguém da operação, e de preferência que seja alguém que seja dono, que conheça dos números, né? Que conheça como vocês dois. Então isso é fantástico. Você tem, que eu vejo como muito importante hoje para as empresas, você tem geração de caixa, né? Que você está em primeiro lugar, então não é só faturamento, né? Que você Sim. faturar a qualquer custo, você não tem resultado E no a receita, final. né? Se você receber lá, demorar 40 dias para receber e for pagar seus fornecedores com 7, e ainda tem algumas adaptações. Hoje o empresário ele tem que ficar se reinventando, não é nem anualmente, né? Semanalmente, porque as coisas mudam muito rápido e a gente, pelo menos eu no meu caso, não sei nem aonde que eu vou ter que me reinventar para adequar as mudanças que estão vindo, mas são várias coisas e eu já venho da área de alimentação há 20 anos e eu sempre participei de todos os processos. Então, quando eu tinha uma cozinha industrial, então eu participava desde a área do fogão, da compra, fechamento das marmitas, separação da alimentação, entrega para o cliente. E aí, quando a gente começou no Bahrein Burger Grill, eu participei de todas as áreas, eu fui entender todas as áreas, tudo, porque você tem que entender ali um pouquinho de cada coisa para você conseguir lá na frente opinar o que você melhora no processo da cozinha, o que você melhora no processo da contratação, como que eu vou colocar uma quantidade de funcionários que eu preciso, se eu não sei como o processo funciona. Perfeito. E isso tem que estar se reinventando sempre para a gente conseguir atender o mercado, atender os clientes da forma como a gente hoje consegue atender, né? Eu acho que todo empresário de sucesso ou não, ele tem que participar de tudo. Ele tem que passar por tudo, todas as áreas. Eu acho que todos que eu conheço que tiveram sucesso, igual o Diego, eu conheço a história dele, passou por tudo. Passou em todas as áreas. Talvez assim, eu não sou bom naquela área, mas ele conhece. Eu vim de uma época mesmo que no varejo a gente falava muito assim, barriga no balcão. Sim. Eu acho que até dono de bar também tem essa expressão também, né? Alguns Barriga no bares que balcão. até hoje são assim. Que meu pai mesmo era que defendia isso. Você tem que estar dentro da loja, tem que barriga no balcão, né? Sim. E realmente, por um momento, foi. Só que assim, dentro, igual você teve o Cindy Lojas aqui, conversando com os lojistas, eu já conheci vários empresários, lojistas, que não têm noção nenhuma de tributária. Não entende nada de tributária, não entende nada da convenção coletiva, da folha de pagamento. Não, ele é muito bom em comprar, fazer compra, em liderar a equipe, em realmente estar dentro de loja, fazer contratação, sabe contratar as pessoas certas. Mas às vezes ele não entende com a convenção coletiva, um jeito que ele faz uma formulário diferente ali, o formato de comissionamento dele ou algo assim, ele vai ter um ganho com aquilo, ou se uma forma que está tributando, se ele mudar o regime, alguma coisa, comprar alguma coisa ali a mais, né, que vai gerar um crédito. Então, sim, tem N maneiras do cara conseguir movimentar dentro da empresa dele para ele ter uma rentabilidade melhor. Então, não adianta você ser... eu sou hoje, igual antigamente, falar seu barriga no balcão. É lógico, eu acho que tem a validade nisso, né? Sei lá, talvez uns 40%, 50% do faturamento de uma loja. Se a pessoa estiver ali dentro mesmo,
acompanhando de perto a operação dentro de todo dia, vai ajudar bastante, mas nem sempre é tudo. Então você tem que saber de tudo um pouco. O olho do dono que engorda o gado, né? É. É esse daí. Mas aí você acaba que você se limita, né? Você não cresce, porque como que você vai crescer? Como que Você vai você estar lá ter no 10 norte, lojas? Como que você vai ter Como é que você vai 3 escalar o bares? negócio, Como que você né? vai escalar? Não. Porque assim, Dentro da loja, né? E como o- que escala? Como que você entende, vocês dois entendem para escalar? o dono participa do negócio, ele é muito importante, ele tem que saber como funciona tudo, mas chega um momento que ele tem que conseguir criar alguns processos de controle no qual ele consegue acompanhar esse resultado. Geralmente o resultado diminui de unidade para unidade Sim. quando você sai da operação para escalar ela. Porque também quando você está na operação ali, você está substituindo várias pessoas, né, por você ser o dono. Então, quando você sai um pouco da operação para ir para a parte de gestão, isso acaba encarecendo um pouco. Mas você tem que criar processos de forma que você consiga acompanhar o que você já acompanhava, só que em forma de números, em forma de indicadores, porque senão você não consegue escalar. Se você ficar preso em um bar ali, ficar sentado em um bar ali, como que você vai abrir outros e manter a mesma qualidade, né? É porque o seu produto é um produto, imagina, é um processo bem complexo, né? Você lidar com qualidade, padrão de qualidade, é o cardápio que muda. E hoje a gente tem, eu me orgulho muito de poder falar que eu sento em qualquer uma das lojas nossa e eu me esqueço em qual cidade eu tô. Olha que bacana. Assim, Mas você tem uma coisa também por trás que eu sei que você tem pessoas muito qualificadas que vocês muito Vocês organizaram qualificadas, são pessoas que cresceram com a gente igual a gente saiu do início e fomos aprendendo juntos. São pessoas que a gente confia extremamente, vem crescendo junto com a gente, que ajuda a gente a levar esse padrão para fora. E hoje a gente tem um padrão, assim, é realmente um padrão. Então, independente da loja que você senta, o cardápio é o mesmo, vai te servir a mesma alimentação, o ambiente é o mesmo, a arquitetura é a mesma e a gente consegue refletir a experiência do cliente que ele tem em Goiânia, no Ricardo Paranhos, por exemplo, em Rio Branco, no shopping de Rio Branco, que é até então as pessoas não tinham essa experiência no local, entendeu? Agora, o desafio é manter isso. E vamos supor, chegar em 10 lojas com a mesma qualidade, né? Com a mesma experiência. É que seu produto, né, o que você vende é diferente, por exemplo, da sua área, que é calçado, né? Claro que a qualidade Arezzo, ela é indiscutível, né? Todo mundo já sabe o padrão Arezzo, né? E também as pessoas que trabalham. A minha esposa é frequentadora da sua loja, compra. Todas as esposas. Então, assim, mas não adianta só ter um produto, né? Tem que ter as pessoas também que atendam bem, não é isso? Sim. Voltando à questão do escalonar, eu acho que vem muito da criar essa cultura, né? Dentro da sua empresa ali, as pessoas agirem conforme você pensa, né? Você passar isso para elas e todo mundo seguir aquilo, né? E agora com a questão do Diego ali do Bahrein, eu acho que até é um pouco mais difícil que o meu caso, porque o dele é uma marca, ele criou uma marca, Sim. né? Eles criaram uma marca Perfeito. e estão difundindo isso e replicando isso em outras praças e em outras cidades, né? Que é o contrário do meu, que já é uma franquia. Então, assim, a franquia é vamos dizer, esse projeto arquitetônico, igual ele citou, o produto em si, tudo já vem pronto, né? O marketing nacional, né, já vem pronto. Eu tenho que saber replicar isso no formato que a franquia pede dentro da minha operação. Esse que é o diferencial. Mas tudo já vem pronto, né? Ele não, ele tem que criar. É uma marca que ele criou do zero. Então eles têm que fazer o marketing próprio, ele tem, né, o projeto de arquitetura dele, tem que seguir. Ele tem que criar o padrão e ele tem que seguir o padrão dele. No meu caso, o padrão já veio. Eu tenho que replicá-lo, né? Vocês nunca pensaram em criar franquias? Do Bahrein Burger Grill? A gente entende que, assim, bar e restaurante, né? É uma questão muito difícil de franquear. Né? Não, existem algumas, né? Sim. Todos nós sabemos. Mas acho que ainda não é o momento da gente pensar nisso. Então, é muito difícil manter a qualidade, é muito difícil manter o padrão. E aí a sua marca pode se perder no meio do caminho. Eu acho que quando você começa a frequentar
Por exemplo, você vem em Goiânia e você tá lá fora e fala, aqui tem, eu conheço o serviço, vamos lá. E você chega lá e encontra um outro padrão, um outro tipo de comida, um outro tipo de atendimento, isso acaba que vai refletir na marca e vai atrapalhar Perfeitamente. o Eu já entendimento do conheço, cliente eu referente à conheço marca. alguns casos, né, que a gente já viaja também, a gente percebe isso. Vai num lugar, é uma coisa, vai no outro, isso. E aí reflete em toda a operação, toda a marca, né? O desafio nosso é conseguir abrir mais unidades, mantendo o padrão que a gente tem, né? E para isso, no nosso ponto de vista, são pessoas e processos. Tem que ter pessoas muito qualificadas, pessoas determinadas, pessoas que abraçam a ideia, pessoas que gostam do que fazem, né? Perfeito. E para poder virarem líderes, ensinarem novas pessoas, fazerem a implantação, entregar o. E aonde você está recrutando esse pessoal? Em Marte? Pois é, aí que é a Porque situação. tá difícil, né? Não. Conseguir todas essas qualidades, né, hoje em dia no mercado. Essas são todas essas pessoas específicas foram criadas por nós. Nós não temos nenhum líder que é dessas funções de implantação que ele entrou na equipe de implantação por entrar na equipe de implantação. Saiu de Todos dentro. esses saíram de dentro da nossa operação. Então eles aprenderam com a gente, assim, sabiam trabalhar, aprenderam o nosso processo, o nosso padrão e assumiram essas funções para poder ensinar outras pessoas. E são pessoas assim, extremamente confiança e determinadas. E pessoas muito jovens, diga por sinal. Eu também tenho, nós temos a satisfação de ter pessoas incríveis dentro da nossa operação. Eu demorei, eu sempre fiquei na parte comercial, o Luciano na parte de gestão. E ontem, nessa semana, a gente conversando sobre isso, né? A Luciana, quando a gente começou também, ela fazia abertura de empresa, fazia folha, fazia contábil, e fui fazendo. E aí foi chegando pessoas e tal. E a gente também percebe, né, que os nossos clientes, hoje nós temos uma carteira que, sei lá, passa de 5 mil vidas lá na operação, e a gente vê a dificuldade de contratar, de manter. Só que um dos grandes problemas, um dos problemas maiores que a gente tem percebido é que o empresário, no geral, ainda ele não tem a consciência de gerir as pessoas. Ele tem dificuldade de gerir, porque eu também sou do tempo que meu pai falava assim, que, olha, só tem sucesso quem trabalha muito, né? Então, para ele, tinha que acordar cedo, dormir tarde, tinha que ser assim, o cara ralar muito, né? Beleza, mas quando você tem uma operação, é uma coisa, mas e depois? Hoje as coisas mudaram, hoje tecnologia, as pessoas de 20, 30, 40 anos atrás mudou muito, né? Então a gente percebe que o empresário também está tendo essa dificuldade de saber gerir essas pessoas, de formar líderes. Então, ele foi aquele cara que começou, às vezes ele trabalhou para alguém, um dia ele quis montar seu negócio, tem vários negócios de serviço, comércio, até indústria, e ele deu certo, né? Ele fez aquele negócio, o processo depois a ordem, e o negócio chegou. Só que chega num momento que cresceu, e aí ele não sabe lidar com um ser humano, né? E a dificuldade não é só do empresário, né? É do próprio colaborador querer virar líder. Então é difícil você achar a pessoa que tem esse objetivo, porque as pessoas hoje trabalham. Não é trabalham menos, eu sempre falei assim, quando um funcionário chega e fala, aumenta meu salário, a gente nunca aumenta o salário de ninguém, né? Você faz, depois você é reconhecido, você aumenta o seu salário, Sim. né? Pelo menos eu aprendi isso também. quando eu tinha Meritocracia, 16 anos de idade. Então, assim, são as pessoas quererem esse desafio hoje, né? Então, quando as pessoas, hoje a busca por qualidade de vida é muito maior do que a busca pelo trabalho. Eu acho que as pessoas estão trabalhando muito por necessidade, né? Sim. E não buscam a qualidade de vida, mas sem querer passar pelas dores do trabalho, né? Quer alcançar lá sem passar pelas dores do trabalho. E quando você fala de um cargo de líder, de formação de pessoas, essa pessoa vai trabalhar muito mais. O trabalho não é o trabalho braçal, o trabalho é o trabalho intelectual, é o trabalho cansativo, é o trabalho emocional. Porque eu sempre... você pega um chefe de cozinha nosso que começou ali como subchefe, virou chefe executivo, virou chefe de implantação.
E eu falo para ele hoje, falo, ó, seu trabalho muda, você não é mais ali de ficar na boqueta acompanhando o padrão dos pratos. Seu trabalho é manter as equipes funcionando, é manter as casas rodando. Então hoje ele não lida com 30 e poucas pessoas, hoje ele lida com 180 pessoas. E aí o emocional da pessoa cansa. É. E o trabalho braçal, quando eu ficava muito irritado, nervoso ou estressado demais, eu ia pro trabalho braçal dentro da minha empresa. Então eu ia ali fechar marmita. Eu ia fazer um negócio que não me ocupava emocionalmente, mas que eu estava colaborando, mas para descansar a cabeça. E eu acho que o mais difícil é lidar com o emocional dessas pessoas. Tanto dos empresários que não sabem, quanto dos colaboradores que têm intenção ou que não querem esse desafio, né, de virar líder. O que você acha disso? Hoje eu vejo muito isso também. Eu sempre priorizei subir alguém de cargo ali na empresa saindo de dentro, né? Eu nunca gostei também de contratar gente de fora. Sempre priorizei isso, subir sempre pessoas de dentro, justamente desse incentivo, essa motivação de quem está trabalhando conosco ver uma oportunidade de crescer dentro da empresa, né? E a gente sempre treinou as pessoas para isso. Só que hoje em dia eu estou vendo muita resistência, principalmente, acho que todos os mercados, mas esse nosso de loja, que geralmente é pessoal muito novo, que trabalha em shopping, a maioria das vezes são pessoas que estão cursando faculdade, ou iniciando a faculdade, ou acabaram de sair do segundo grau ali. Então, eu tô vendo muita resistência, sabe? Assim, dessa geração mais nova de querer crescer. Assim, às vezes até sem ambição, sabe? Porque tem a diferença também de ambição e de a pessoa querer só, né, ganhar dinheiro. Não, fala ambição de crescer profissionalmente, de aprendizado, né? De crescer na sua carreira. Eu tô vendo muita resistência hoje dessa geração mais nova. Por vários momentos eu falei assim, ó, querendo subir para um cargo de gerência, uma pessoa que era vendedora, né? E a gente abriu a vaga, ela não se candidatou. E aí eu cheguei e falei assim, pô, mas você tem perfil, né? A gente acredita que você tem um perfil, tá? Você não vai candidatar? Não, eu não quero essa responsabilidade, não. Eu, como vendedor, eu tô ganhando um tanto aqui que já me satisfaz e eu não quero essa responsabilidade. Então... Vocês acreditam que está faltando ambição nas pessoas? Eu não sei se o mercado, essa era digital nossa aí, a internet, tudo, não sei se o brasileiro assim, sempre procurou uma forma de ganhar dinheiro mais fácil, né? Acho que isso é normal, procurar uma forma mais fácil. E aí você vem, a internet, as pessoas manipulam muitas pessoas, ele fica ludibriando, falando você consegue, trabalhando 3 vezes ou trabalhando 3 horas por dia, aí você consegue fazer dinheiro com isso ou fazer dinheiro com aquilo, e vem joguinho, e vem não sei o quê. E isso daí vai mexendo muito com o mercado e as pessoas realmente começam a acreditar que elas conseguem. E às vezes uma ou outra consegue, mas não é o padrão, né? A gente consegue quando a gente aprende, entende como funciona, vai ali... se dedica àquilo, e você vai aprendendo, vai crescendo, e aí você pode ter ideias que te tragam um retorno em cima disso, né? Então, não sei se é muito essa mistura de coisas que tem hoje. As pessoas estão priorizando muito o imediatismo, né? É isso que eu vejo. Isso também. Igual, por exemplo, às vezes, igual ter esse caso da gerência, né? Aí a pessoa geralmente fala assim, mas quanto que eu vou ganhar? Aí você fala, pô, não, você vai ganhar mais, óbvio, você está sendo vendedor para gerente, mas às vezes não é o que você já imagina que vai ser, você vai dobrar ou triplicar seu salário de cara. Mas é um passo de cada vez, né? Você subiu de cargo, mostra o seu trabalho, vai se desenvolvendo. E não quer dizer nem que às vezes comigo você vai atingir o salário que você quer. Talvez esse fato de você estar comigo subindo para gerência é um trampolim ali. Daqui a pouco, outra empresa, você vai, né, adquirir uma experiência, o mercado vai te enxergar, talvez uma outra empresa vai te chamar para um outro cargo que você vai ganhar melhor. Então, assim, é um passo de cada vez. Só que as pessoas pensam no imediatismo. Quanto que eu vou ganhar se eu subir de carga agora? Eu certa vez falei isso para uma pessoa que me comentou numa empresa que eu estava, ele trabalhava lá, daí ele me comentou. Ele falou, olha, o fulano aqui quer que eu suba de cargo, mas, poxa, ele não me ofereceu aquilo que eu gostaria, né? E ele queria o dobro, mais ou menos, né? Daí eu perguntei para ele. Aí eu falei, olha, você vê a dificuldade de uma pessoa abrir uma empresa. Quando a pessoa abre uma empresa, ele vai abrir uma empresa, ele imagina, bom, se eu investir tanto, a minha ideia é ganhar tanto. No papel, né? Mas no papel, e às vezes ele não ganha aquele tanto e ele demora algum tempo
e às vezes ele pega sonhos, dinheiro, um recurso, né, dele ou de terceiros e investe naquilo. Então eu falei, é complicado, olha a diferença do seu patrão. Muito tempo e muito risco, né? Muito, Assim, totalmente. Ainda mais pra no Brasil que você vive uma insegurança jurídica, uma insegurança tributária, uma insegurança na área trabalhista. O passado é incerto, imagina o futuro, né? São anos investindo ali para que você consiga ter um retorno. Totalmente. Você vive com passivo, né? O empresário vive com passivo. É raro aquele empresário que fala, não, eu não tenho passivo nenhum. É porque até mesmo quando você tem uma carteira de pessoas trabalhando para você, existe um passivo. O passivo pode ser oculto, mas ele tem. Oculto. E tributário também, né? E, enfim, são N situações que os empresários vivem isso, né? Mas isso realmente é o que as pessoas buscam, porque igual eu te falei que eu aprendi lá nos 16 anos, que primeiro a gente faz e a gente aumenta o nosso salário, as pessoas elas já querem ser reconhecidas antes de fazer, antes de mostrar que está apta para o cargo. Então você chega ao ponto, você tem um funcionário bom numa área que está almejando subir, você pega, dá oportunidade para ela numa outra área, você já reajusta o salário dela, ela não dá certo naquela área. Você perde o bom funcionário que você tinha na outra área, porque você não pode abaixar salário, você não pode readequar para a vaga. Então isso é tudo, tem que ser feito com muita cautela e eles não entendem isso. Porque se você, eu almejo a vaga de gerente de loja, por exemplo, você vai entrevistar, vai ver se já tem a convivência com ela, vai saber se ela tem o perfil para isso ou não, mas se ela vai executar bem a função, você vai saber na hora que ela estiver executando a função. E se você for lá e já colocar o que você até poderia ter disponível para a vaga, sem saber se ela vai te entregar isso, você pode acabar perdendo seu funcionário, pode acabar, que é o que acontece 80% das vezes. E aí ela não te entrega aquilo, você não pode trazer ela para o cargo que ela tinha antes, porque você não pode ter rebaixamento de função, rebaixamento de salário. Sim. Mas essa ansiedade, esse imediatismo que a gente citou aqui, não acontece também só com colaboradores, não, com empresários também, Sim, na grande maioria. Perfeito. Eu vejo muita gente abrindo, eu também já fui assim no passado, de fazer conta, que a gente falou assim, no papel a conta tá linda aqui, ó, bater, eu vou ganhar tanta mais com a renda fixa, tal, vale a pena eu investir, vou fazer. E, na verdade, às vezes não acontece, né? Às vezes, igual você falou, eu já abri e fechei loja já na minha vida. E já teve vezes que deu certo, muito, rápido. Teve vezes que demorou 5, 6, 7 anos para eu começar. Que às vezes se eu tivesse colocado esse dinheiro numa renda fixa, teria sido melhor. Mas depois, com o tempo, aconteceu. Aquilo ali me gerou uma outra oportunidade. Às vezes fazer um outro negócio naquela marca. Então, sim, é um processo, né? Mas hoje eu vejo muito isso. Empresários, às vezes, querendo imediatismo também, abrir uma empresa e já sair ganhando, que é o que eu falo para muitos lojistas que vêm conversar comigo. Primeiro, você vai abrir uma loja, não conte que aquilo vai ser seu salário. Porque você não sabe. Sim. Pelo contrário, você tem que ter o dinheiro para pôr dentro dela. Você tem que ter o dinheiro para poder dela. Você tem que ter o seu dinheiro da sua renda pessoal a parte disso, porque esse é um negócio novo que você está abrindo, pode ser que ele vingue, pode ser que não, que é o que acontece com 90 e poucos %, tem dados aí de pesquisas que falam as empresas que abrem, nos primeiros 5 anos, não sei quantas quebram, tal. 80%. 80%, sendo que a maioria por falta de caixa. Mas é a questão porque às vezes conta como salário, né? A pessoa abre e já vai tirando tributária. As pessoas abrem hoje as empresas sem saber. Para mim, a parte mais importante, uma das partes mais importantes da empresa é fiscal e tributária, não tem dúvida disso. E hoje as pessoas abrem, eu vejo, sentam comigo abrindo uma empresa e eu pergunto quais são os encargos, o que é de tributação em cima da sua operação, quando que é esse desembolso, como é que é seu fluxo de caixa para isso, a reforma já está aí, você está preparado para isso, como é que isso vai afetar o seu negócio? Não, qual tributação? Não está nem preocupado com isso. A tributação hoje ela é a maior que tem, né? Então assim, é uma das maiores despesas que você tem, que está ali um dos maiores custos que você tem, e você tem que estar planejado isso. E você tem que colocar isso no seu custo, que muitos não colocam, né? Mas por um lado é de admirar do brasileiro isso também, né? Porque a maioria abre a empresa na cara e na coragem. Sim. Não faz conta, não calcula. Eu fiz isso há 20 anos atrás, a primeira empresa, eu fiz um plano de negócio, fiz um estudo de caso, um plano de negócio e me deu... Eu falei, nossa, se eu vender 300 refeições por dia, eu tô rico. Sim. Nossa, me deu uma coragem absurda. Eu falei, vou abrir esse negócio.
Aí eu entendi que eu tava vendendo 2.500 refeições por dia e não tava rico. Tá vendo? Aí eu fui, mas serviu para me dar coragem de abrir o negócio. Então é igual pesquisa de mercado que a gente faz para abrir loja fora, né? Então a pesquisa de mercado fala não abra. Aí eu coloco a pesquisa de mercado debaixo do braço, vamos, a gente vai lá, eu, o sócio, a gente vai lá, estuda a cidade, fala vamos abrir, vamos abrir. Contra a pesquisa de O mercado. coração fala mais E alto. deu Né? certo. Aí eu falo, não, mas a pesquisa de mercado tem que ter. Eu concordo, tem que ter também, mas tem que ter a visão sua do negócio, tudo isso e a gente erra muito nesses planejamentos, mas se você, durante o processo, se adequar, tentar entender tudo, pode ser que funcione. Só que o resultado que a gente faz no papel ali é outra coisa. Errar não vai. Com os erros a gente vai aprendendo, né? Uma vez eu escutei uma frase legal de um franqueador que depois já de alguns anos de experiência, né, no começo era assim também, fazia conta de nada, era na cara, na coragem e abria, né? Aí depois com o tempo você vai aprendendo um pouco, né? Aí uma vez eu conversei com um franqueador, ele falou, não, vamos abrir a loja em tal shopping e tal. Aí eu fui fazendo conta, falei, aqui ó, a conta, se eu abrir tal. Ah, melhor colocar dinheiro na renda fixa do que eu abrir essa loja nesse momento aqui, né? Aí ele falou assim pra mim, você tinha que ser dono de banco, você não tinha que ser lojista não, porque você tá fazendo muita conta de como financista, né? Como pensando só em financeiro, em juros, então você tem que mexer com bancos, tem que ser investidor, né? Pro mercado financeiro. Lojista dá para pensar muito assim não. Tem a razão dele, mas também não é bem assim, né? Sim. Mas eu achei interessante a frase dele porque faz muito sentido também. E né? você falou uma palavra, uma palavra muito importante que eu conheci ela há uns 3 anos atrás, que é o financista. Todo mundo fala financeiro, né? Ah, o financeiro. E geralmente, eu pelo menos vejo aí nos meus 16 anos aí que eu trabalho com empresas, que você chega na maioria das empresas e quem é seu financeiro? É alguém conhecido, alguém familiar ou uma mocinha ali, alguém ali, uma coisa parece que muito singela ali dentro da operação, né? É o quantos a pagar, eu receber ali, que a pessoa fica olhando isso. Mas não existe a pessoa, quando eu conheci essa questão do financista, né? A pessoa que faz projeção, a pessoa que faz conta realmente, a pessoa que analisa seu DRE, que a pessoa que analisa hoje o seu futuro, quais são os impactos que isso vai gerar. E isso no Brasil é raríssimo de acontecer. É uma cultura nossa. Nós temos uma cultura na nossa escola a gente não foi ensinado isso, dentro das nossas casas, muitas vezes, né? São funções diferentes. Eu né? mesmo vim da família, né? Vem do varejo, meus pais e tal, meu maior exemplo, que na época não fazia DRE, não. Não, por quê? Começou a aplicar na época dele, a conta era a seguinte: boleto chegou, paguei, tá sobrando dinheiro, o negócio tá bom. Era isso, mas ele não sabia de onde estava vindo o lucro, Perfeito. se poderia dar mais ou menos. Eu falo que o DRE dele é o banco, né? Eu abri o banco, tá ali, azulzinho, opa, tá bom. Não, tá mas vermelho. isso tem várias pessoas que fazem isso até hoje, só que aí elas pegam o recebível, colocam o recebível no D1, aí pega o fornecedor, joga pro D30, e aí vai lá e fala do dinheiro tá sobrando, aí tira o dinheiro e compra um carro. Né? Aí você pega lá, venceu os 30 dias, fala, e agora? Porque você criou uma pirâmide, né? Sim. Não tem como. É antecipação. Né, Você antecipa bola de neve. e atrasa o fornecedor e antecipa o seu recebível, aí você está num fluxo totalmente descasado, não justifica. Mas qualquer empresário, qualquer pessoa financista ou que entenda do mercado de investimento, que for fazer um investimento no Brasil, você colocar o risco Brasil, você colocar o resultado que as empresas têm hoje, é difícil. Com o juro do jeito que está hoje. Com o juro Brasil, entre aspas, né, país de agiotagem, né? Então você consegue aí uma rentabilidade, olhando para os outros países, uma rentabilidade boa dentro do Brasil, só que você ainda coloca o risco país no negócio, aí você desanima. Então você tem que ser empresário por ser empreendedor mesmo, né? Por acreditar no negócio, saber do potencial que esse negócio pode se tornar no futuro. Se você fizer a conta presente, realmente é difícil. É o que eu falei mais cedo, tanto que a gente tem que admirar o brasileiro, né? Que o brasileiro é empreendedor, corajoso, né? Porque todo esse cenário que você citou aqui, ainda assim, se existem empreendedores no Brasil, é porque são pessoas sonhadoras, né? Que põem aquilo ali na cabeça e acreditam em vão. Eu até cito alguns exemplos em conversa, assim, que eu já tive a oportunidade de 2 vezes na NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, lá em Nova York. E das 2 vezes que eu fui, eu presenciei a mesma coisa. Segunda maior delegação da feira de brasileiros. Aí você pensa, né? Fala, cara, nós estamos no pior cenário possível para você abrir um negócio no Brasil, né? Tributariamente,
né, fiscal, Tudo. trabalhista, tudo é que é difícil, né? Perto dos Só não outros tem mercados. terremoto e bomba graças e a Deus, guerra, Só né? em segurança jurídica, tudo. E mesmo assim, cara, olha a quantidade, segunda maior delegação do mundo, numa maior feira de varejo que acontece todo ano, e todo ano se repete. A maior delegação é dos americanos, lógico, tá lá dentro do país, que é o maior mercado de franquias do mundo também. E em segundo lugar tá o Brasil, cara. E Na- também é o segundo maior mercado de franquias Eu ia do, falar, do porque mundo. tem um encontro Então, também nos Estados Unidos do os franchise, né? multifranqueados, é. Que também acho que é a segunda maior do mundo. Sim. Então, pra você ver assim, o interesse que o brasileiro tem, né, Tem. cara? Se a gente tivesse condições melhores, Não. né, o que esse país não seria, né? Então, assim, o empreendedor brasileiro, hoje, ele só existe mesmo o empreendedor brasileiro pela coragem que a gente tem mesmo, o sonho. E eu, quando vejo assim segmentos que tem margem de 2, 3, 4, 5%, que tem muito, né? Comércio, assim, eu falo como o ramo de supermercado, por exemplo. Loucura, né? Porra, eu vou te falar, tem que ter. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Poxa, eu queria abrir um supermercado, por exemplo. Já me perguntaram sobre restaurante. Eu vejo que você atende. Como que eu faço? Falei, olha, não é brincadeira, não. Você tem que ter. São ramos bem complexos, né? Você já teve experiência nisso? Não. Você gosta de trabalhar bastante? Muito trabalhar? Você tem disposição de ficar alguns anos da sua vida focado nisso, sábado, às vezes feriado, e tem uma margem pequena e o risco altíssimo. Aí o cara você tem que pensar isso, né? Você tem que analisar essa situação, porque não é simples, né? Quando você pensa uma margem de 30%, 20%, 40%, opa. Mas isso é consultoria. Então é a minoria. Alguma prestação de serviço, né? Porque você não consegue escalar um negócio desse. Supermercado varejista, uma vez eu estudei isso, não sei se os números estão reais, mas a margem das grandes atacadistas era isso daí, 3%. Sim. Aí se tivesse carga roubada ou tivesse um negócio, a margem mensal ia embora. Só que, coincidentemente, foi na época que até eu estava investindo com o Thiago no mercado financeiro, tudo, e a gente estava tentando entender esse mercado, e eu fui dar uma estudada nisso, e essas atacadistas estavam com preços assim, muito bem avaliadas, né, no mercado financeiro. E aí depois veio a queda de tudo, que aí eu fui tentar entender o porquê, mas é por conta da margem, você não tem resultado, e aí você tem uma alavancagem absurda, dívidas tremendas, e trabalha ali só com o número do caixa ali, mas você não tem a contas a pagar para frente, né? Então essa bomba explodiu aí em 2021, se não estiver enganado, foi 21. Pós-pandemia. Mas ao mesmo tempo também, o Brasil, eu entendo que é um país de muita oportunidade ainda. Sim. Mais essas dificuldades que a gente tem, a gente falou assim, só do lado ruim também dessa dificuldade. Se você for fazer conta hoje na ponta do lápis, quem é financista, né, igual a gente citou, que talvez não tenha coragem de abrir um negócio, não é melhor. O dinheiro todo que eu juntei minha vida inteira aqui e tal, que às vezes eu era CLT e tal, eu consegui juntar. Eu tenho um sonho, mas eu vou fazer conta que não. Eu não vou pegar esse risco. Eu vou botar na renda fixa que tá melhor. Certo. Tá dando 15% ao ano aí. Paciência, né? Só que ao mesmo tempo também, se você acerta a mão, né, acredita no seu sonho ali, trabalha, faz suas contas corretamente ali, entra para dentro do negócio e pode não dar certo, é um risco, é lógico. Mas se dá certo também, você escala. Entendeu? Você consegue fazer dinheiro. Né? À toa que nós temos, né, um empresário de sucesso aqui do nosso lado. Eu me considero ainda em crescimento, mas tem um certo sucesso aí da minha área. Não é à toa, porque o mercado nos proporcionou isso, né? Todo dia nasce um negócio novo, né? Que Sim, você vê dando certo. Eu até brinco assim, eu tô rico, tô pobre, no mercado. É uma montanha russa, mas saiba que você tem que ter a disposição. Tendo a disposição e a cabeça, né, fria para você... Porque a gente que tá no mercado, a gente fica o tempo inteiro assim, vou vender tudo, né? Você chega na segunda-feira, vou vender tudo. Chega na sexta, nossa, ainda bem que eu não vou abrir vendi. outra loja. A gente fica nesse vai e não vai, né? Eu lembro quando eu conversei com você sobre a questão da reforma tributária, naquele dia na sala, você ainda falou, poxa, eu estou vendo uma oportunidade. Né? Você, naquela conversa, antes mesmo, falou, estou vendo uma oportunidade. Você vê, no atual cenário que a gente está, né? Ainda consegui enxergar alguma oportunidade. Você viu oportunidades. E nessa mudança, Brasil, falando em reforma tributária, há um cenário muito interessante aí que é assim, eu falo que são 3 pilares básicos da reforma tributária, que vai ser
que são precificação, margem e caixa. Então, falando nível Brasil, né? Falando Brasil, caixa. Poxa, são pouquíssimas empresas que têm caixa. A maioria trabalha com dinheiro de fornecedor, o giro do negócio e principalmente com o giro do imposto, né? Então, isso, a tendência é acabar. O giro do imposto ele é impactante. Né? Isso aí, PIS e COFINS, a partir do ano que vem, já acabou aquela circulação que você tinha. Então, caixa, margem e preço. A maioria não sabe a sua margem clara, a maioria não tem a precificação correta, principalmente nessa tua área, né, que eu vejo que trabalha muito no desespero. É porque na nossa área você tem muita oferta, né? Se você pegar uma cidade igual Goiânia, você tem muita oferta. E aí ou você cria uma experiência totalmente diferente, que ninguém mais oferece, ou você tem uma tendência a estar mais ou menos no preço de mercado, né? Porque você vende ali uma cerveja a R$19,90, o seu vizinho está vendendo a R$16,90, a sua experiência tem que ser algo completamente diferente para o cliente no dia de hoje optar por pagar tão mais caro, né? Então eu acho que isso influencia muito na precificação na área de bares e restaurantes que não conseguem uma experiência assim tão diferente. O que vocês estão vendo Brasil futuro, 2027? O que vocês dois conseguem imaginar? O que vocês conseguem visualizar para o Brasil, para o futuro? Eu acho que assim, a gente está num ano político, né, que é uma incerteza, né, a gente fica sabendo de Brasil, né, apesar de nós sermos novos, mas já passamos aí por vários governos aí, já, na época a gente já era profissional, já trabalhava, né? Então, a gente sabe que o Brasil muda muito, depende de quem vai ganhar, né? Então, não sei se A ou B vai ganhar, o que vai impactar para nós, né? Se um cenário ganhar, é de um jeito, se outro vai ser para outro rumo. Então, assim, não sei também, depende de ambos os lados, quem ganhar também se vai ser bom, se vai ser ruim. É algo que eu acho que não vou entrar nesse mérito aqui. Mas eu vejo vão ser anos difíceis, porque, assim, economicamente a gente está vendo os números, né? Tá tudo ruim. Até esse déficit de pessoal para trabalhar a gente está vendo aí, não é à toa, né? Então, assim, são vários cenários mostrando para um caminho que a gente não está indo para o lugar certo, né? Então, economicamente. E pelo próprio negócio nosso que eu venho sentindo também, desde agosto do ano passado, eu venho sentindo queda em shoppings, em lojas assim, que a gente não tinha, né? Antes, assim, às vezes, eu lembro na época daquele governo Dilma ali, 15, 14, 15, 16 ali, né, no impeachment, se eu não me engano, que eu lembro que foi assim, nossa, foi um dos piores cenários possíveis, assim, dos últimos 10 anos que a gente tinha passado, foi aqueles anos. E eu lembro de pegar os históricos, assim, ver assim, -1, -2, né? E atualmente, desde o ano passado, eu tô vendo alguns cenários mês ou outro, -10, -8, sabe? Vem acontecendo. Então, assim, a gente tá sentindo, o mercado não tá legal, né? Tá todo mundo, você vê pesquisas de famílias endividadas, né? O pessoal sem poder de compra, inflação, que a gente não sabe se é maquiado ou não, né? Porque na hora que você vai ver na prateleira mesmo do supermercado, não é aquilo que reflete os números que eles nos passam, né? Então, assim, estou vendo anos que vão vir aí pela frente muito difíceis, né? Mas também, aí analisando para o meu negócio, meu mercado, que a gente já discutiu várias vezes sobre a reforma tributária, eu vejo, na minha análise, é a seguinte: eu tenho que me manter vivo até 2033. Se eu conseguir ficar vivo até 2033 e me adaptar até lá, eu acho que tem uma luz no fundo do túnel lá. Entendeu? Essa é a minha análise. Mas, pensando no macro, eu vejo que serão anos difíceis. A insegurança política nossa, que a gente citou mais cedo, tributária, a insegurança jurídica, eu também enxergo dessa forma. Eu acho que a gente vai ter que se reinventar. Foi o que eu falei no início, não sei aonde eu vou ter que reinventar mais, mas a gente vai ter que se reinventar. Eu não estou totalmente por dentro de todas as mudanças, acredito que ninguém esteja totalmente por dentro de todas as mudanças. A gente vem tentando estudar isso há algum tempo. Toda dificuldade traz novas oportunidades, então é o momento de você adequar o seu negócio para a dificuldade. Quem não está levando a sério, né,
pode sair fora do jogo, então você pode se destacar nisso. Então é uma oportunidade se você se preparar para isso, eu enxergo como uma possível oportunidade. Até porque a dificuldade vai vir para todo mundo, para né? todo mundo. Então, assim, independente de A ou B ganhar a política do nosso país também, a gente vai ter que continuar, a gente já passou por outras fases. Então, assim, a gente vai continuar, você não vai desistir por conta de um cenário político, então você tem que fazer as coisas acontecerem. Adaptar o jogo, né? Então eu vejo também com muita insegurança, muita dificuldade, reinventar o tempo todo, adequar o seu negócio e tentar fazer as coisas funcionarem. E eu tenho a mesma visão que o Thiago. Se chegar em 2033, pode ser que tenha uma luz no fim do túnel. Eu também vejo isso claramente, que é um processo que vai acontecer, que vai ter muitas empresas que o empresário que não se profissionalizar, ele vai pagar o preço mais caro e muitos vão desaparecer do mercado, vão ser absorvidos por outros, né? No nosso segmento da área contábil mesmo, há um movimento gigante de empresas pequenas sendo vendidas, querendo se vender. Porque não dá conta de se preparar. Porque em alguns casos eles não têm sucessores, eles estão cansados, outros eles motivados, têm medo, também, né? Tem medo pelo problema de pessoas, tecnologias são caras, né? Você adquirir plataformas, investir. Então, assim, a IA vindo, então, assim, uma série de coisas, a reforma tributária complicada, uma insegurança. Exemplo, nós íamos agora, a partir do dia 3 de agosto, todas as empresas de lucro real presumido teriam que ter os seus destaques lá nas notas fiscais, e senão haveria a penalidades, né? Agora, as contabilidades nem sabiam como fazer isso. E aí ontem já não vai ter mais essa obrigação agora em agosto, final de julho, até sexta-feira a Receita vai dar um novo prazo. Pois é, mas isso teve na questão estadual também também então, era para janeiro, passou para março, passou para julho. É o que a gente está falando, as dificuldades do negócio, né? Do empresariado, do empresário brasileiro. Toda hora é uma coisa nova, né? NR1, agora vem escala 5x2, vem, não vem. Então, assim, o que eu sempre falo também para o empresário é isso, né? Que você, independente, você tem que trabalhar, focar e se organizar. Porque tempos difíceis, né? Eu falo que a igreja, como que é? Tempos de guerras, igrejas cheias, né? Então a gente precisa se preparar, mas a gente já indo para a reta final do nosso bate-papo, como disse o Diego mais cedo, né? Nós tínhamos que fazer isso um momento lá no Bahrein, talvez à noite, né? Talvez esse podcast ia até meia-noite. Mas qual é uma palavra que resume o seu sucesso? Você acredita no seu negócio? Eu acredito que perseverança e busca de conhecimento. Eu acho que essa é a coisa que mais diferenciou na minha carreira, sempre estar buscando conhecimento e aprendizado. E você, Diego? Seria isso, persistência e gestão de pessoas. Tentar entender melhor as pessoas. Se o Thiago olhasse, não sei se você já fez isso, mas se você hoje conversasse com o seu menino lá de 17 anos, o que você falaria para ele? Acho que eu falaria assim, sai dessa farra aí, vai estudar mais e aprender mais. Agora o inverso. Se esse menino de 17 anos olhando para o Thiago de hoje, o que você acha que ele falaria para você? Você tá muito chato. Você tá um adulto muito chato. Você ficou responsável. Nunca imaginei que eu ficaria assim. Eu tive um momento que eu bati o papo com esse rapaz aqui, e me contou histórias assim que me fez lembrar como que é se beber não casa. E você, Diego, se você olhasse para aquele seu menino de talvez, sei lá, 15 anos, 12 anos, 16 anos, 17 anos, o que ele falaria pro Diego de hoje, que é pai? Porque é difícil responder essa pergunta, né? Porque ao mesmo tempo, se você estiver lá, eu falaria para ele ter investido mais no seu futuro. Que seja financeiramente. Você vê que como as coisas valorizam, né? E quantas oportunidades passam na nossa frente. Por exemplo, você pegar um terreno que foi comprado há 25 anos atrás com o valor de uma bicicleta que você comprou no supermercado, e hoje esse terreno vira 4 apartamentos.
Eu falaria para investir mais, cuidar mais do seu futuro, porque às vezes seria uma preocupação a menos para nós hoje, né? Ter que preocupar com o nosso futuro. Mas também falar isso para um menino de 15 anos, 16 anos, que está conhecendo a vida, que está ali Não. aproveitando, não sei, mas Mas, seria isso. mas assim, e ele, olhando para você, o que você, aquele menino de 15 anos que você falou, olhando para o Diego de hoje, o que você acha que ele falaria para você? Não sou eu. Olha, não é O que você, aconteceu? não. Mudou O que muito. mudou? Não, é a vida, né? A vida nossa vai dando voltas, tudo, mas assim, eu sempre imaginei, eu sempre trabalhei para ser empreendedor. Eu sempre, desde novo, eu sempre tive vontade de ter minha própria empresa e na primeira oportunidade que a gente teve, eu abri minha primeira empresa. Então, assim, o caminho era esse mesmo, mas você tem que abdicar das outras coisas. As duas coisas não andam juntas. Então, eu acho que tudo tem sua fase, né? Bacana. Falar, eu falaria assim, se você me voltar com essa cabeça lá para 15, 16 anos, eu teria investido mais no meu futuro, Perfeito. para ter mais segurança hoje. Mas o que a gente viveu também foi na hora certa. Eu talvez, algo que eu falaria, pensando aqui, eu falaria para o rapaz de 17 anos ser CLT durante um tempo. Porque eu não passei por isso. Você chegou a ser CLT? Eu fui CLT, mas da empresa familiar, né? Mas eu era CLT. Eu não cheguei a ser. Então, assim, eu acho que seria bom até para minha carreira hoje, se eu tivesse passado um pouco para esse lado do CLT, não tivesse já direto tentado empreender já. Por um lado foi bom também, que eu comecei a apanhar e errar desde novo, desde o começo, mas por outro lado também eu não vivenciei esse outro lado, né? Mas você foi CLT, né? Só não foi CLT. Fui com a família você também. passou por todas as partes da empresa, Sim. tudo, e trabalhando, então você foi um tipo de Mas CLT. trabalhar pro seu pai geralmente não Eu é a trabalhei com mesma meu tio, coisa. então assim, dava na mesma. Eu não participei na faculdade. Eu nunca me arrisquei fora o empreendedorismo, né? Então assim, para prestar vestibular, eu prestei vestibular em Goiânia, não fui para fora, não fui conhecer novas coisas, não quis ir para esse lado. Eu também tinha essa preocupação, porque eu achava que se eu trabalhasse para alguém, sempre iam pagar para mim a menos. Eu falava, bom, eu tenho que vender, nem que seja. Eu já cheguei a pensar, quando era jovem, assim, falei, pô, se eu vender espetinho, cachorro-quente, sei lá, eu vou ganhar mais, né? Só que eu tinha que trabalhar mais também, né? Uhum. Mas, enfim. E qual que é a mensagem que você deixa hoje para os empreendedores que estão começando, estão no mercado, enfim? Qual que é a sua mensagem? Não, que continuem. Não desista. Igual a gente falou aqui das dificuldades que o empreendedorismo tem, né, de se empresário no Brasil. São mais dificuldades do que facilidades, com certeza. Mas também quando você consegue atingir seus objetivos ali, ou pelo menos iniciá-los, né, a satisfação é muito grande também. Então, assim, eu acho que vale cada suor aí, noite mal dormida e preocupação, vale a pena. Quando você conquistar, vai ser Também glorioso. E você, Diegão? Preparem-se e se cerquem de pessoas boas. Não procurem atalhos, ofertas fáceis, de sucesso fáceis, ou faz assim que vai ser mais fácil. Geralmente não funciona. Pelo menos às vezes que eu fiz não funcionou. Então, prepare-se bem, cerquem de pessoas boas, entendam seus concorrentes, entendam principalmente seus clientes. O que é que seus clientes buscam hoje para você conseguir entregar o que eles buscam. Bacana. Pessoal, o que eles acabaram de falar aqui, eu tenho, como eu falei no início, né, a honra e o prazer de ter duas pessoas bem distintas, de segmentos diferentes, mas são pessoas muito pé no chão, sabe? O Thiago vem do varejo, vem do franchise, e o Diego do bar, de restaurante, entretenimento, e ele é um dos poucos que eu conheço assim que tem muito pé no chão, uma visão a longo prazo. Então, para você, encerrando aqui o nosso podcast, é que você, empresário, como ele falou, se cerque de pessoas, conhecimento, como o Thiago disse, busque, porque nós estamos entrando numa era que você vai precisar se tornar mais profissional. Aquilo tudo que você fazia, levando só no progresso, sem a ordem, precisa, tá? Querendo ou não, quando criaram a nossa bandeira nacional, acho que teve uma premonição, uma visão do futuro, né? Ordem e progresso. E nós vamos chegar nisso, sabe? E você, empresário, precisa disso. Eu agradeço
vocês que estiveram aqui com a gente, seu tempo, que não é fácil. Criar a agenda desses dois não foi fácil, mas agradeço. E você, empresário, desejo muita boa sorte e acredite. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço o convite.